Pela manhã estamos iniciando a nossa conferência de missões, que tem o tema Educando Filhos, Formando Discípulos. Então, que nós possamos ter um bom tempo, aproveitemos bem o irmão que vai nos trazer a instrução, que nós possamos, uma vez ele dando essa instrução, nós possamos ouvir também. Isso é uma forma de agradarmos ao Senhor, glorificar e ministrar ao Senhor. Então, temos hoje o irmão Ivens Gama, da Igreja Batista Luz do Mundo. Então, ele tem um grupo, o pastor Zazinho está nesse grupo de irmãos que trabalham, que tentam se ajudar, questão de educando filhos em casa, educação domiciliar. Então, nosso tema é esse. Então, o irmão estará hoje, pela manhã, dando esse estudo, e também no próximo domingo, pela manhã, dando um estudo, né? Um outro estudo sobre o mesmo tema. À noite nós teremos pastor Felipe, do Canindé, Igreja Bíblica de Canindé, estará conosco hoje à noite. E na próximo domingo, à noite também teremos o irmão Milton. Esqueci do irmão, o nome do irmão. O irmão Milton também, da Igreja Bíblica de Canindé, estará dando a palavra no próximo domingo. Então, recebamos com alegria o Senhor, com toda a dedicação ao que Ele vai nos passar. Então, recebamos o irmão Ivens Gama. Bom dia, irmãos. Me chamo Ivens Gama, conforme já fui apresentado. Sou casado com Monique, temos 3 filhos. Me foi pedido hoje para dar um testemunho sobre nossa experiência com a educação domiciliar, que a gente já faz há mais de 3 anos. E no próximo domingo, a ideia é falar sobre a educação domiciliar como uma estratégia missionária. Então, hoje é mais voltado para a nossa experiência mesmo, como família. Antes, eu queria ler um versículo com os irmãos. Em Atos 5, 29. Isso aqui a ocasião era a prisão dos apóstolos. Então, o versículo 29 diz assim: eles pregando o evangelho foram presos. Aí o versículo 29 diz: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E esse versículo fez parte de nossas meditações durante um tempo, antes do início da educação domiciliar, para que a gente se encorajasse mutuamente, eu e minha esposa, né, e tomássemos essa decisão. Porque, de fato, a educação domiciliar não é algo ainda regulamentado no Brasil, né? E eu vou falar esse primeiro ponto, para deixar isso já bem claro, para que a gente não fique falando aqui e alguém pense, mas isso é proibido no Brasil. Então, eu vou logo explicar esse ponto. Então, eu pedi para distribuir esse papelzinho, tem mais ou menos o panorama jurídico de como está essa situação no Brasil. Então, de fato, existem 2 leis que tratam desse assunto mais especificamente. Uma é o Estatuto da Criança e Adolescente e outra a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Essas duas leis falam especificamente que os pais têm a obrigação de matricular os filhos na rede regular de ensino, né? E a Lei de Diretrizes e Bases diz que isso deve acontecer aos 4 anos de idade. Nem sempre foram assim, esse artigo nem sempre foi assim. Quando essa lei foi editada a primeira vez, se não me engano, era 7 anos de idade. E isso foi baixando ao longo dos anos. Hoje estamos 4 anos. Né? Tomara que não baixe mais, né? Porque alguém uma vez fez uma brincadeira com isso, uma piada, dizendo que isso vai baixar tanto,
que vai chegar na idade antes de 1 ano, né? E as pessoas vão acreditar, em geral, que as crianças só aprendem a ler se for na escola. Brincando com esse assunto de que a gente tem essa ilusão de que a gente só aprende as coisas na escola. Mas a Constituição Federal, né, no artigo 205, a Constituição é a lei maior do país que rege todas as outras leis. Diz que a educação, além de ser uma obrigação do Estado, um dever do Estado, é também da família. Né? E como fala de educação, né, e não de educação escolar, muitos juristas no Brasil interpretaram esse artigo como que a Constituição permitisse a educação domiciliar no Brasil, né, só que detalha somente a educação escolar. Detalha como deve acontecer a educação escolar, ou seja, né, nos artigos seguintes, inclusive com a obrigação do poder público de fazer a chamada, né, de fiscalizar os pais, etc. Então, essa interpretação foi que fundamentou, né, um recurso que foi ao Supremo das famílias que estão sendo processadas ainda hoje. Então, o recurso chegou lá, né, com a tese de que seria possível educar os filhos em casa, porque a Constituição diz que também é papel da família, e a educação domiciliar poderia ser feita. Né? Você poderia fazer a opção de ou o ensino regular ou a educação domiciliar. Essa tese não foi totalmente aceita pelo Supremo. Ano passado, o Supremo se reuniu, né, e decidiu que precisaria de uma lei para regulamentar. Isso foi bom porque o Supremo não disse isso é contra a Constituição. Eles não disseram isso. Disseram que a Constituição não proíbe, mas que seria necessária uma lei. Então, em razão disso, isso não foi ano passado, não foi, acho que no ano anterior. Então, em razão disso, esse movimento que já vem acontecendo há algum tempo no Brasil pressiona o governo para reconhecer. O governo Bolsonaro editou um projeto de lei que está hoje tramitando no Congresso para regulamentar a educação domiciliar. Tem um detalhe, né? O Código Penal também fala sobre a educação, dizendo que é crime deixar a criança sem instrução, né? Seria o abandono intelectual. Mas não existe nenhuma família no Brasil que a gente saiba que pratica a educação domiciliar e esteja respondendo, né, um processo criminal como esse. Porque, de fato, né, se você prova de alguma maneira que a criança está sendo instruída, você mostra os materiais de ensino, se o juiz conversa com a criança e vê que ela, né, está compatível, né, com o aprendizado naquela idade, não se pode acusar ninguém de abandono intelectual. Então, de fato, não temos conhecimento de uma família que faça a educação domiciliar e esteja respondendo por esse crime. Então, os projetos de lei em geral, que não é só esse do Executivo, né, eles vão tratar especificamente disso, né, abrir a permissão, a opção da educação domiciliar, né, e, em geral, os projetos falam de um registro para acompanhamento do Ministério da Educação, da Secretaria da Educação, da necessidade de avaliação da criança por essa Secretaria, ou Ministério da Educação, e que os pais devem seguir as diretrizes nacionais de currículo. Né? Mas não só eu, mas como muitas famílias que praticam a educação domiciliar entendem que a regulamentação, a proibição da educação domiciliar e a regulamentação detalhada, como é hoje no Brasil, do ensino, inclusive com ensinos que são contra nossas convicções, né, é algo que não é papel do Estado. É uma intromissão do Estado numa esfera que pertence à família. É com essa linha de raciocínio, né, que a gente entende que deve antes obedecer a Deus e não aos homens. É com essa linha de raciocínio, eu não quero aqui pregar a desobediência civil para os irmãos, mas eu estou falando
minhas convicções, convicções de outras famílias, de que o Estado, quando entra nessa área, né, e proíbe você de educar seu filho da maneira que você acredita, obriga você a matricular os filhos e coloca ensinos, né, que vão contra as suas convicções, isso não é papel do Estado. É uma intromissão indevida na esfera familiar. Então, eu queria dar só esse parênteses, fechar esse parênteses, né, porque realmente a gente está indo contra o Estado atual no sistema jurídico brasileiro, né? Embora tenha um projeto de lei em andamento e existam muitas famílias, né, praticando educação domiciliar, estima-se que 6 a 7 mil famílias, não é muito em termos do Brasil, mas é um número significativo. A maioria são famílias cristãs, porque têm essa convicção e decidiram enfrentar essa oposição do Estado. Então, sem falar no ensino antibíblico, na evolução, na ideologia de gênero, eu não vou entrar nessa área hoje, porque não é o foco desse estudo. Mas é notório, né, que nas escolas, né, infelizmente, existe uma formação ideológica contrária às Escrituras. Sem falar, né, na falta de disciplina, a disciplina que era assim, está na base da formação do ideal da escola, mas a disciplina hoje é muito frouxa, muitas coisas erradas as crianças aprendem não só com o professor, mas com os colegas de escola. Bom, fechado o parênteses desse panorama jurídico, quais foram as motivações iniciais de nossa família? Isso a gente está falando aqui em torno de 2015, né? Nossos filhos, os 3 na escola, mas a gente começou a perceber inadequações, né, problemas, né, na escola, inadequação pelo menos de um dos nossos filhos não se adequava muito bem, mas isso não foi o motivo maior. Naquele tempo, naquele momento ali, o motivo maior foi a necessidade que nós tínhamos de passar mais tempo com os nossos filhos, de formar a cosmovisão deles, de acordo com o que a gente cria. E cada vez mais a escola vinha tomando esse tempo. Não só o tempo da manhã, normalmente é assim, as crianças ficam de manhã, mas entrava pela tarde nas tarefas, né, e a gente, trabalhando com muita dificuldade, não estava conseguindo fazer o que queríamos em termos de formação da cosmovisão bíblica que nós queríamos passar. E eu gostaria de ler para os irmãos 2 versículos que falam sobre, 2 passagens que falam sobre a educação. A gente não vai detalhar essas passagens hoje, a ideia é que a gente faça um estudo mais aprofundado domingo que vem, né, para falar o que a Bíblia fala sobre a educação. Mas eu já vou me adiantando, pelo menos, né, para os irmãos saberem o que é. Né? Sei que os irmãos já sabem, mas a gente vai relembrar, porque foi isso de verdade que nos fez pensar e raciocinar. A escola está impedindo, está dificultando demais a gente cumprir o que a Bíblia nos diz como pais para fazer com as crianças, em termos de instrução e educação. Então, primeiramente, Efésios, capítulo 6, de 1 a 4. Diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Exortação direta para os pais instruírem os filhos, criarem os filhos debaixo de disciplina. E a gente raciocinando em casa. Bom, a metade do dia, os filhos estão sendo criados, instruídos na escola,
e depois a gente instrui os filhos em casa, segundo a escola está orientando. Algo que nos preocupava. Nessa época, nós dois ainda estávamos trabalhando, então era uma dificuldade a mais. Eu estava com o meu expediente, e era muito difícil. E isso nos incomodava demais, e nos fazia pensar em alternativas, e naquele momento ainda não era muito claro isso, e nem havia condições. A outra passagem que nós meditávamos está em Deuteronômio 6, de 6 a 9. Diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas portas. Aí ficou um pouco mais complicada a nossa vida. O nosso filho mais velho estudava na escola, e por razões da escola eles decidiram aumentar a carga horária. Então era obrigatório lá, pelo menos lá, ficar até 3h30 da tarde, no mínimo. O que sobrava para a gente? Um pouquinho de horas de estresse quando chegava da escola, porque a criança quer brincar, descansar, e tinha muitas tarefas para fazer, e entrava pela noite, e muitas dificuldades, porque era muito criança ainda e precisava estudar aquele conteúdo, muito estresse, muita dificuldade de cumprir aquelas tarefas. E como é que fica isso aqui? Como é que a gente vai, de fato, a gente olha para esse versículo, a nossa tentação é olhar para isso aqui e entender como uma coisa meio poética, meio muito no passado, meio da cultura judaica, e embora a gente possa discutir a aplicabilidade disso aqui hoje, porque é Velho Testamento, muita coisa aqui está repetida no Novo. O House Paz, que faz parte aqui do contexto, foi repetido no Novo Testamento. Em termos de princípios de instrução, a gente não pode jogar os princípios fora. Tudo bem que a gente não vai ficar anotando as coisas nos umbrais, mas o princípio está lá, de nossa casa, refletir essa instrução. Quando fala da mão, da testa, isso aqui, para mim, é claro, os princípios de que o que você for fazer com as mãos, você se lembre das instruções que você tem. Do frontal, para você olhar, aquelas instruções vão acompanhar a direção que você vai tomar na vida, os seus olhos. Esses princípios estão claros para mim. Não vou aplicar literalmente, óbvio, escrevendo coisa na testa, na mão, mas o princípio está aqui. Não posso simplesmente dizer que isso aqui é coisa do judeu lá no passado. E se a gente pensar, não, mas isso aqui é impossível de fazer, será? Será que é tão impossível a gente olhar para isso aqui e dizer, não, eu posso instruir meu filho desde a hora que ele levanta? Será que é impossível ele levantar e ir para a mesa do café e eu conversar com ele? Será que é impossível eu levar meu filho para fazer umas compras e instruindo? Será que é impossível, na hora de deitar, a gente orar junto e eu abrir a palavra e instruir de novo? Penso que não é impossível. Mas será impossível se meu filho estiver no integral e se eu e minha esposa trabalharmos 8, 9 horas por dia. Aí será impossível. Realmente vai ser impossível. E a gente tem uma tentação de olhar para isso aqui e dizer, não, mas isso aqui é uma coisa meio poética e a gente tem que ver como é que a gente encaixa na nossa rotina. Acho que não é por aí. Ou a gente olha com mais seriedade para as Escrituras e, de fato, abre mão de algumas coisas da nossa vida, corta o orçamento pela metade,
para um ficar em casa. Né? Isso foi algo difícil na nossa vida, mas a gente conseguiu, pela graça de Deus, né, quitar os débitos que a gente tinha, adequar nosso orçamento. E hoje só eu estou trabalhando, e assim, meio que um pouco em casa, e não trabalho o dia todo, faço parte do trabalho em casa, com minha esposa tirou licença sem vencimentos para ficar com as crianças. Mas o que nos fez fazer isso, e é algo difícil para cada um de nós, tem um orçamento X, vai ficar com X dividido por 2. É difícil. Muito difícil. Né? Além do mais, tem todo esse glamour, infelizmente, dentro da igreja também, esse glamour da mulher que trabalha, e que se veste bem, e que tem as unhas feitas, que não lava prato, tem tudo bonitinho ali. Existe isso, infelizmente, também na igreja. Quando a mulher decide abrir mão de um trabalho que remunerava bem, abrir mão, né, desse ciclo social que envolve, né, discussões de trabalho, de política e tudo, joga isso fora, que eu vou cuidar da minha família. Quando a mulher faz isso, eu sei disso porque ela me conta, existe um peso. Existe um peso. Né? E às vezes, né, existe uma certa inadequação no meio das pessoas. Infelizmente, às vezes no meio da igreja também. Mas nossas convicções falaram mais forte. A gente olhava para esses versículos e percebia, não temos condição de cumprir isso aqui. Né? A gente vai até, né, domingo que vem, aprofundar nesses textos. Mas eu queria trazer isso hoje porque isso faz parte da nossa experiência como família. Né? Não tínhamos condições de cumprir isso naquele momento. Então, decidimos fazer alguma coisa e essa coisa passava por esse corte no orçamento, por uma licença sem vencimento, por uma retirada das crianças da escola, né? E estudarmos mais sobre o assunto, que é um assunto novo para nós, a gente não sabia por onde começar. E fomos tomando iniciativas para que a gente conseguisse fazer isso. A percepção de que existe realmente na nossa cultura uma terceirização da educação nos incomodava. E essa terceirização também passa, infelizmente, pela igreja, pela cultura que existe na igreja. E eu não quero aqui criticar a igreja absolutamente, né? A gente sempre foi muito submisso a essas orientações, mas talvez eu vou falar isso aqui como uma coisa para pensar, não é uma crítica. Talvez as atividades com as crianças totalmente separadas, né? As crianças não estão aqui, digamos, uma hipótese, não estão aqui em nenhum momento com seus pais, em nenhum momento com a igreja, mas tem um trabalho bem feito com as crianças, totalmente separadas, sempre separadas. Talvez essa ideia contribua, né, para essa cultura que já existe, de terceirização. Os pais que já passam o dia inteiro fora, trabalhando, os dois, segunda a sexta, sábado vão para a praia, que é o único dia que ficam de lazer, e domingo na escola de novo, na escola bíblica, mas né, não é junto. Isso é só algo para a gente pensar, não estou trazendo uma crítica, mas que de fato existe essa cultura, né, e essa cultura é danosa para esse entendimento de que o papel primário é dos pais. Pais, instruam seus filhos. Sem demérito aos professores, eu também já ensinei para criança, tudo. Sem demérito, mas é algo complementar. Né? O papel primário é dos pais. Isso é bem claro nas Escrituras. Então, naquele período, né, entre mais ou menos 2015 e 2016, nós ficamos muito incomodados, né, com esses versículos, com a nossa rotina de vida em casa.
conseguimos fazer uma viagem internacional, participamos de um congresso de educação domiciliar, né, e vimos em um outro país como é que acontece. Né? Uma variedade muito grande de materiais, uma liberdade para fazer muito grande, e vimos que isso funcionava. Né? Em uma outra viagem a gente teve assim, contato com famílias, com filhos já grandes, e viu que era viável, né? Era possível de fazer. E vimos também os resultados espirituais. Isso nos chamou muita atenção. Filhos piedosos, filhos que sabiam conversar com você, né? Criancinhas, né? Sabiam, né? Dirigir a palavra, com educação, com uma boa linha de raciocínio, que eram centradas na palavra de Deus. Então isso nos chamava a atenção. Né? Filhos que não estavam nessa cultura de agitação, né? de distração, né? Que hoje a gente, né? Conversa com criança, é assim. Né? É difícil você conseguir a atenção. Mas lá a gente via crianças centradas. Né? E não era você que chamava para conversar, elas se dirigiam a você. Né? Isso nos chamava a atenção. A Bíblia como centro da educação. Famílias que se reuniam ao redor da mesa, né, e antes das refeições cantavam um hino. Então a gente pensou isso, a gente quer isso para nós. Né? Queremos isso para nós. Vamos tirar nossos filhos da escola. E vamos tomar essas providências para a gente ter tempo. Vamos estudar sobre isso, como é que faz. E vamos iniciar. Então nesse ano, nossos filhos mudaram 2 vezes de escola, foi bem complicado. 3 escolas durante um ano, 2 mudanças. E no final, já perto do final do ano, a gente já estava decidido a fazer, e a gente começou a experimentar. Faltava um dia na escola e vamos estudar em casa. E a gente começou a perceber que, pelo menos, um dos nossos filhos tinha muita dificuldade com matemática. E nos relatórios da escola estava tudo normal, né? Tinha alguma coisa errada. Aí eu fui um dia na escola, estava a minha filha lá com um monte de alunos, olhando assim, perdida para cima. Chegava em casa, o que foi que aprendeu hoje? Pouco retorno. E os cadernos cheios de tarefa, né, para fazer. Eu pensei, rapaz, quem está ensinando esses meninos sou eu. Na prática, pelo menos até certa idade, eu comecei a perceber isso. Quem ensina os filhos são os pais. É difícil, com criança muito pequena que tem, né, dificuldade de se concentrar e se distrai fácil. 30 alunos numa sala, né, e uma professora para... É meio complicado. Mas muitas tarefas. Ou seja, quem ensinava era eu. Aí eu disse, agora eu vou fazer isso sem escola. Se é só isso, eu vou experimentar. E começamos experimentando. Vimos que dava resultado. As crianças aprendiam normalmente, às vezes até melhor. Né? Então, essas foram as nossas motivações iniciais. Né? Daqui a pouco eu vou falar das nossas motivações hoje. Mas eu queria também dar uma definição do que é a educação domiciliar. Né? Como era a educação antigamente? Né? Porque eu vou dar uma pausa nessa nossa experiência para dizer o que é a educação, segundo a gente vem lendo e estudando. Como era a educação antigamente? Antigamente, né, basta ler um pouquinho sobre história, a gente vai ver na época medieval para trás, o que existia eram os filhos aprendendo com os pais sobre o ofício que o pai desenvolvia, e as filhas aprendiam a cuidar da casa, né, as tarefas domésticas. Os artífices aprendiam com seus pais. Quem é que tinha uma boa educação? Assim, quando eu falo boa educação, é essa educação formal e mais ampla. Eram as pessoas que eram nobres e que tinham condições de pagar um tutor. Pagava um tutor, um professor, para ensinar
em casa. Então, isso acontecia na nobreza, com os reis. Dom Pedro I e II foi educado por um tutor, José Bonifácio, aqui no Brasil. Dom Pedro II falava, acho que, mais de 10 línguas. É um homem absolutamente admirável nesse aspecto de cultura. E foi assim por muito tempo. Aí alguém fala, não, mas tinha as escolas na Grécia, mas ali era diferente. Essas escolas eram academias, centros de ensino, a sua abrangência era pequena, seus alunos eram escolhidos a dedo, não era uma educação universal, como é hoje, nem era obrigatória. Então, quando foi que apareceu essa educação obrigatória e para todo mundo, para todas as crianças serem obrigadas a ir para a escola? Esse modelo, os historiadores nos contam que veio da Prússia, ali na Alemanha, na época acho que era misturado, em 1717. A escola não tem essa idade toda, é antiga, mas não tem essa idade toda. Esse modelo, pelo menos escolar, é mais recente. Em 1717, um rei da Prússia, Frederico Guilherme, institui essa obrigatoriedade do ensino no seu país para todas as crianças. Então, eles instituem essa universalidade e obrigatoriedade, que é a base da nossa educação hoje. Educação obrigatória e universal. Naquela época, o ensino formal era voltado para a formação do soldado e do bom operário. Um bom soldado, um bom operário. Então, tinha um currículo que atendia essas expectativas do próprio governo. O governo que tem essas expectativas educacionais. Um bom soldado e um bom operário. Veja que já começa com essa educação voltada para aqui, para o mundo. Não era formação de caráter. E após a Revolução Francesa, esse modelo se espalha por todo o mundo. A educação domiciliar, então, vai surgir como uma resposta a isso. É como se os pais dissessem, eu não quero essa educação massificada, eu não quero essa educação padronizada, onde se ensina a mesma coisa para todo mundo e não atende a necessidades específicas. Em termos gerais, seria isso, a educação domiciliar. Então, que então, é a educação que os pais controlam. Controlam o conteúdo, o método e quem vai ensinar. Não necessariamente os pais vão ensinar tudo, mas os pais controlam quem ensina, escolhem os professores e tudo. Então, um outro aspecto, os pais atuam diretamente na formação do caráter. Não é um tutor, não é uma pessoa contratada. E o ensino é individualizado, atendendo às necessidades específicas de cada criança. E envolve também questões reais da vida. Cuidado da casa, dos irmãos, das plantas, dos animais, etc. Um aspecto importante é que o aprender é algo natural da criança. Só com criança num terreno como esse aqui, uma criança que tem suas faculdades normais, ela vai começar a explorar o ambiente. É natural. Elas vão ver os limites, vão ver o que tem e começam a aprender dali. Então, se simplesmente em casa, hoje, se eu acho que desse estudo hoje, pelo menos essa ideia a gente ficasse, seria bom. Se simplesmente a gente chegasse em casa hoje decidido a cortar o cabo da TV e retirar o celular das crianças e colocar livros no lugar, já seria um avanço muito bom. Porque, infelizmente, o estímulo à distração, à diversão, é muito grande, muito grande. Então, se a gente soubesse tanto de tempo que se perde, tanto de coisa errada que se aprende com internet, com TV, e a gente cortasse os cabos de TV e tirasse o celular. Agora vamos colocar livros, onde tem a TV a gente coloca os livros, vamos colocar algumas coisas mais instrutivas, isso aí já seria muito bom.
E um outro ponto importante da educação domiciliar é um foco no autodidatismo, é ensinar as crianças a perseguirem o conhecimento, que é algo que na escola não se tem muito, a não ser na faculdade. Mas na escola recebe tudo pronto e as crianças não são estimuladas a buscar, a pesquisar. E o que não é? A educação domiciliar não é um assunto novo no Brasil, isso existe há muito tempo. E os próprios missionários, muitos missionários que vieram para o Brasil, especialmente os que iam para o interior, praticavam o ensino domiciliar com seus filhos. Não tinha escola para eles, eles faziam. Buscavam material dos Estados Unidos e faziam em casa. E hoje muitos estão em faculdades, universidades, estão lá. Então não é um assunto novo. E na própria história brasileira tem muitas pessoas assim, de conhecimento notável que foram educadas em casa. Também não é um jeito de poupar dinheiro, não é um jeito de transformar os filhos em gênios, esse não é o foco da educação domiciliar. Mas, em geral, o foco é a formação do caráter e os conhecimentos necessários para a vida. E também não é uma maneira de evitar estresse. Às vezes, aumenta o estresse, porque você vai ficar ali mais tempo com os filhos, mais tempo orientando, disciplinando, enfim, dá muito trabalho. Então, a nossa motivação atual, voltando para o assunto da nossa família. Hoje, nós percebemos que a educação domiciliar é uma estratégia de missão. E a gente vai falar melhor sobre isso no domingo que vem. Mas imaginem vocês que metade das mães das igrejas bíblicas de Fortaleza, juntando todas as igrejas, só aqui, só das igrejas bíblicas de Fortaleza, metade das mães, fizessem uma decisão firme diante do Senhor de se dedicar integralmente e com muita força, persistência e perseverança na formação dos seus filhos. Dissessem assim: na minha casa nós vamos criar nossos filhos bem de acordo com o que as Escrituras nos dizem. A gente vai ensinar de manhã a de noite, vamos ensinar as Escrituras, vamos orientar desde cedo nossos filhos para terem vida devocional, vamos fazer nosso culto doméstico todos os dias, ou se não dá, toda semana, pelo menos 2 vezes, colocar isso firme diante de Deus. Vamos envolver nossos filhos no serviço da igreja. Vamos fazer da igreja uma parte da nossa sala de aula, digamos assim. Para eles aprenderem a viver como igreja, aprenderem a servir, aprenderem habilidades úteis para o reino de Deus. Vamos instruir nossos filhos com sonhos, não de advogados, de promotores, de médicos, de arquitetos, mas vamos sonhar coisas como pastores, missionários, professores de seminários, músicos de música sacra, sonhos para os nossos filhos que insira as crianças nesse projeto do reino de Deus. Bastaria, talvez, a metade das mães, uma decisão bem firme, para daqui a uns 20 anos, a gente fazer uma revolução no Brasil e, quem sabe, no mundo. Se a gente olha para a experiência na Inglaterra, por exemplo, os puritanos, que a gente lê muita coisa deles hoje, não eram tanta gente assim. Era um punhado de gente. Mas eram pessoas assim, muito firmes na sua vida familiar, muito firmes na sua vida devocional. Pessoas que estavam dispostas a sacrificar as próprias vidas para Cristo. E por causa disso foram perseguidas, essas pessoas foram perseguidas na Inglaterra. A gente tem a vida de John Bunyan, que assim, algo muito
notável de se estudar, que escreveu o livro O Peregrino. Acho que a maioria de vocês devem conhecer O Peregrino. John Bunyan escreveu esse livro numa prisão. E o motivo da sua prisão foi pregar o evangelho na rua. A igreja na época, a igreja da Inglaterra, proibia leigos de pregar, pessoas que não fossem formadas, e proibia também de pregar na rua. Ele não se submeteu a essa lei e desobedeceu às autoridades. Foi ameaçado de prisão. Mesmo assim, continuou desobedecendo e ia pregar nas ruas. Foi preso e disseram para ele: você só vai sair daqui se você assinar um documento, né, confirmando que você vai deixar de pregar nas ruas. Ele se recusou e ficou 12 anos preso em razão disso. Não abriu mão das suas convicções. Depois de 12 anos, né, as autoridades relevaram isso e soltaram ele. O que ele fez? Foi pregar nas ruas. E foi preso de novo. E nessa segunda prisão foi quando ele escreveu o livro O Peregrino. Né? Vale a pena ler, né, com as crianças, e vale a pena nós também, adultos, lermos. É um livro que fala sobre o sonho que ele teve. Né? E nesse sonho ele conta toda uma história de perseguição ao reino de Deus, né, à cidade celestial. Então, os puritanos, eles foram perseguidos na Inglaterra, em razão disso, foram para os Estados Unidos, e muitos pastores e missionários, né, foram formados desses missionários, né, teólogos que foram para os Estados Unidos. E até hoje a gente recebe fruto disso. Muitos dos escritos nossos de teologia vêm dessas pessoas, ou dos descendentes desses puritanos. O Brasil é muito maior que a Inglaterra. Muito maior. Então, por isso que eu falo isso. Né? Bastaria a metade das mães ou dos pais de Fortaleza, das igrejas bíblicas, para a gente fazer uma revolução. Para daqui a 20, 30 anos a gente tem uma geração de pessoas destemidas em falar do Evangelho, de pessoas hábeis em pregar e escrever e divulgar a palavra de Deus. Então é nesse aspecto que nós temos hoje algo nas mãos revolucionário, digamos assim, né, em termos de pregação do Evangelho. São os nossos filhos. Se nós entendêssemos isso, seria uma grande oportunidade missionária daqui a 2, 3 décadas. Então, um pouco da nossa experiência agora. Existem várias opções hoje disponíveis para fazer a educação domiciliar. A gente adotou uma linha de uma filósofa de educação inglesa chamada Charlotte Mason, e nós traçamos alguns eixos de educação, né, na nossa casa. Então, o ensino bíblico é algo central, né, o estudo da palavra de Deus, a formação do caráter. Temos lutado para ter nosso culto doméstico pelo menos 2 vezes por semana. Isso é algo difícil, né, diante das atividades que eu tenho. Né. Agora, eu estou num projeto missionário junto com a minha família, em Pacuti, ajudando o pastor Alan. Não deixei o trabalho, então trabalho meio à distância. E parte do dia eu me dedico às atividades lá, pregando, né, ensinando, né, com as atividades missionárias de lá. Mas eu sei que a minha família é prioridade, né, e nós estamos de mudança ainda, organizando as coisas, né, e vamos, né, seguir nessa mesma linha. Né, cultos domésticos, né, leitura e estudo da palavra, audição de pregações com as crianças, né, para que elas escutem, façam anotações, resumos, nos devolvam isso. Isso faz parte do ensino da linguagem, que não é só, né, regras da língua portuguesa, mas o aprendizado a partir da língua e o estudo da língua a partir do aprendizado. Um outro eixo são as responsabilidades da casa. Nós ensinamos a eles, né, coisas da casa, da manutenção da casa, para a gente não criar crianças, né, que
cheguem na fase da adolescência preguiçosos e sem saber fazer as coisas da vida, e quando saem de casa não saiba se virar. Além das pregações em termos de linguagem, a gente exige deles leitura, a narração a partir da leitura, os menores fazer cópias para aprender a escrever as palavras. Também a língua estrangeira, a gente exige deles a leitura em livros em inglês, porque aí abre-se um leque de materiais e de textos e vídeos de educação também. Em termos de história, a gente usa basicamente o estudo com base na linha do tempo. Você vai vendo fatos históricos, visitando museus e falando sobre a história do Brasil e marcando na linha para que eles entendam esse panorama histórico. Geografia, a gente tem os mapas em casa, faz leituras, né? E a partir das leituras a gente vai localizando mapas e conversando sobre clima, relevo, vegetação, animais, etc., localizado geograficamente. Não é algo estruturado, mas é algo prazeroso, né, que funciona. Eles têm memória dessas coisas que a gente leu há anos, né, 1 ano atrás, eles lembram disso. Em termos de matemática, a gente comprou uma coleção de livros e todo dia faz um pouquinho. Eles estudam lógica também, até mesmo nas atividades da casa, como cozinha, aprende fração, proporção, né? Fazendo as coisas da casa, a gente conversa sobre isso com eles. Ciências, a gente faz muito com base na observação, chega em casa, faz pesquisas, nos livros, na internet. Uma ênfase também na formação de bons hábitos. Mas são eixos, são vários eixos que a gente tem e que tem funcionado. Né? Música é um outro eixo, né? E sempre a gente tem falado para eles que o nosso foco com relação à música é o serviço na igreja, né? E a vida devocional, né? Aprendendo hinos, etc. Mas eles de fato estudam música seriamente, né? Com a teoria, com a prática, com a partitura, etc. E eu queria responder pelo menos 2 perguntas que são muito frequentes. Como é que se chega na universidade? Sempre teve aqui no Brasil, desde muito tempo, teve no Brasil uma providência administrativa para pessoas que não frequentaram o ensino regular. Para pessoas de zona rural, para pessoas que viveram parte da infância fora do Brasil. Chega no Brasil, faz uma provinha, e essa prova qualifica a pessoa para determinados níveis. Então, hoje, essa provinha é um ENSEJA. No passado tinha outros nomes. Né? Então faz essa provinha, qualificou, recebe o diploma, e com esse diploma você pode concorrer à universidade. Então, em termos administrativos é coisa simples, que já existe no Brasil. Não existe dificuldade. O que existe dificuldade realmente é a lei, que obriga os pais a matricular. Sobre socialização, isso na verdade é um mito. Nossos filhos, eles se socializam facilmente na igreja ou em alguma escola de música, um dia na semana, 2, não atrapalha o nosso projeto de educação, ou de esportes, ou com a própria família. E a gente educa nossas crianças para saberem se comunicar com adultos, crianças, adultos, idosos, né? Pessoas de diferentes idades, não só naquela mesma faixa etária, que saibam se expressar, que sejam educadas. Então, eu não vejo problema de socialização nesse aspecto. Porque, na verdade, tivemos experiências de socialização ruins no tempo que elas estavam na escola. E o que esperamos dos nossos filhos? Né? Bom, a gente não tem muita clareza, mas nós esperamos que eles sejam servos de Deus, fiéis dispenseiros, como foi lido hoje. E temos nos esforçado para isso, dando para eles instrumentos, ferramentas
e lutando todos os dias para a formação do seu caráter. Eu queria ler com os irmãos um versículo final, está em 1 Coríntios 2,9. Diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, vou orar agora, finalizar, e se os irmãos tiverem alguma pergunta, eu estou aqui para responder. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos pelas tuas misericórdias, te louvamos pela nossa família, te louvamos pela tua palavra, que é alimento para a nossa alma, para a nossa vida espiritual e direção para a nossa vida. Pedimos que o Senhor nos use como instrumento nas tuas mãos, que nos capacite, Senhor Deus, a preparar essa nova geração, preparar nossos filhos para te seguirem, para te servirem, transmitindo, Senhor Deus, como a tua palavra fala, à próxima geração, falando as tuas verdades e orientando as crianças a serem fiéis, bons dispenseiros. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, os irmãos têm alguma pergunta? Sim. Sim. Sim, sim. Acho que o próprio José de Alencar foi ensinado em casa. Sim. Qual seria que o senhor diria na rede? Pode ter enviado as pessoas a ver o ensino domiciliar como uma coisa ainda não boa? Bom, essa frase é errada, né? A gente não está procurando isolar as crianças. Isso é um argumento falacioso. Ninguém está procurando isolar. Ao contrário. A gente quer expor as crianças de uma forma controlada. Eu não quero proteger meus filhos do mundo. Eu coloco eles no mundo e fico orientando.
tem a igreja, com as crianças da igreja, e a gente não tem foco nessa questão da mesma idade. Eu acho que isso também é um foco errado, né? Não acho que tem prejuízo nenhum, pelo contrário, se você expõe as crianças e orienta as crianças a saberem conversar com pessoas de diferentes idades, saberem se expressar, né? Saberem se comportar e ter postura diante de um idoso, com respeito, né? de um adulto. Acho que não tem nada a se perder com isso, né? Realmente a escola coloca tudo na mesma idade, e as crianças aprendem ali a conviverem com a sua faixa etária. Tudo bem, né? Alguns aprendem até muita coisa errada, como eu falei, né? Você coloca 30 crianças numa sala, muitas vindo de lares desestruturados, uma professora só para controlar. Na hora do recreio fica 300 crianças, 2 ou 3 monitoras, celular liberado, né? Porque não se pode proibir celular na hora do intervalo. Bom, essa é a socialização que tem lá, né? Nós, que educamos os filhos em casa, soltamos as crianças para brincarem, né? Orientamos a terem respeito com os idosos, a saberem falar. Tem os nossos pais, os avós, tem tios, né? Tem uma escolinha de lógica e matemática, tem música, né? Às vezes tem um esporte. Eles têm um esporte lá no clube, tem outras crianças lá que eles sempre se encontram, né? Eu penso que esse argumento é meio sem base fática, esse argumento de isolar as crianças, né? Se tem alguém que isola a criança que eu desconheço, que era isolado, né? Isso é uma coisa que na verdade tem que passar pela fiscalização do poder público, né? Ninguém está querendo ficar fora da fiscalização do poder público. Isso não é proposta. A proposta é que haja permissão do poder público e a gente se submete a uma fiscalização, né, a um visita do conselheiro tutelar, uma prova. Ninguém está querendo isso, né? Então, o que a gente quer é autorização, né? E os projetos de lei que estão em andamento já prevêem esse tipo de coisa, né? A fiscalização. Então, em termos de socialização, não vejo que isso tem base fática, esse tipo de argumento. Teve alguma outra pergunta que eu não... Concluindo, então, uma das dificuldades seria as pessoas terem tomado essa decisão, falta de informação. Sim, falta de informação. A dificuldade maior que eu vejo, na verdade, é a falta de informação sobre materiais. Essa é a principal dificuldade, porque, né, a gente não segue o material escolar. O material escolar é aquela coisa seriada. Você pega português, história, matemática, geografia, tal. No outro ano, português, história, geografia, e vão escalonando o conhecimento, né, em séries. Então tem a matemática da primeira série, da segunda série, da terceira série. Tem a história da primeira série, a mesma história, assim, trazendo elementos novos, etc. Isso é o ensino seriado, que normalmente as pessoas que escolhem a educação domiciliar não seguem essa linha. Então a gente segue um outro tipo de linha, aprofunda mais os assuntos, e ensina a criança a gostar de aprender, né? Tem um ritmo assim, diferente, digamos, né? A gente tem menos disciplinas e mais profundidade. Temos feito assim, em todas as áreas do conhecimento. Mas existem materiais sendo traduzidos já, existem pessoas fazendo mentoria pela internet. Se você pesquisar, você encontra rapidinho pessoas oferecendo serviços pagos de mentoria para a educação domiciliar. Existem currículos para a educação domiciliar sendo produzidos e traduzidos. Então, está bem melhor do que na época que nós começamos. E se você tem condições de ensinar um pouquinho de inglês para as crianças, né, aí abre-se mais o leque. Então, lá em casa, tem algumas disciplinas que as crianças já aprendem somente inglês, por exemplo, matemática. A gente compra os livros, com um método específico, e eles já estudam por ali.
buscando, né, instrumentos, né, e ampliando o leque de materiais, e sempre estamos avaliando materiais para escolher os melhores. Em termos de literatura brasileira, a gente escolhe os livros mais clássicos. Infelizmente, a literatura brasileira é muito carregada de imoralidade, né, e a gente tem que escolher bem para, né, oferecer para as crianças. É claro que quando eles crescerem, eles vão ter acesso maior, já estão com a cabeça mais formada. Mas a gente se antecipa e oferece uma literatura densa para eles, difícil, né, mas escolhida, bem escolhida. Opa, sim, primeiro aqui. Se houvesse... Tomar essa decisão de tirar os filhos do colégio Sim, e sim. deixar em casa. Eu se acompanho esse processo, e de minha parte eu não entendo que provável, até para a gente dar certo as crianças, as escolas que ensinam a maioria das coisas, mudando. E, portanto, talvez não seria um bom estudar quando tu desse preparo. Sim. Uhum. E aí, casar, problema até mais sério, relação desenvolvida. Claro. Sim, não, assim, eu não estou... acho que eu me expressei errado, então. Não era uma coisa assim, repentina. Né? E não seria uma decisão das igrejas, mas das famílias. E cada família estude, veja seu tempo, suas condições, se prepare, né? Porque às vezes até tem conhecimento, mas é obrigado a trabalhar, porque tem dívidas, porque tem compromisso. Né? Tudo no seu tempo. Né? Nós demoramos mais de um ano para, assim, fazermos como deveria ser feito. Nós iniciamos um processo doloroso, né, os dois trabalhando com muita dificuldade, mas fomos nos preparando financeiramente. Até o tempo que minha esposa saiu, ao mesmo tempo a gente foi estudando, né, vendo as opções que tinha, os materiais, até que chegamos no ponto de decidir fazer. Né, e temos esse grupo, né, de famílias que se reúnem mais ou menos a cada 2 meses e que se propõe a isso, né, a ajudar uns aos outros, a estimular uns aos outros. Muitos não estão fazendo ainda, estão nesse processo de aprenderem, né, de ver como é que é, de analisar os riscos, porque existem riscos. Né, no Brasil realmente não é ainda autorizado. Se alguém quer fazer isso hoje, é consciente, mas que seja uma consciência pura diante de Deus, né? Não seja com aquela consciência cheia de acusação que eu estou contra a lei. Pô, tem que ter convicção bíblica. Né? A gente tem essa tranquilidade de dizer que o Estado está se intrometendo numa área que não é dele. Né? E eu quero obedecer a Deus. Entendo que Deus tem me orientado a fazer isso. Então, a gente não tem esse problema de consciência. Mas quem tem, não faz. Estude mais, ou então decida não fazer. Coloque na escola, ninguém é contra a escola, né, no nosso grupo. Coloque na escola e assuma as responsabilidades de acompanhamento do seu filho. E quando eu falei também das mães assumir essa responsabilidade na formação dos seus filhos, eu não quis dizer exatamente tirar os filhos da escola. Porque com muito trabalho, com muita orientação, também se consegue. Procure uma boa escola, que não seja o dia inteiro, saia do trabalho, se dedique bastante na formação do caráter dos filhos e siga o que Deus está lhe orientando. Né? Mas se houvesse só essa decisão de fazer isso, já seria muita coisa. Só a decisão de criar os filhos com disciplina, segundo as Escrituras falam, com muito esforço, com muito afinco, né? Procurando orientação, né? E debaixo de muita disciplina. Sim, porque eu trabalho numa escola pública, sou professor, né? Uhum. E, ironicamente, eu sou contra o modelo de escola que a gente tem atualmente. Né? Eu, inclusive, já fiz alguns estudos a respeito dos malefícios que a escola pode trazer dentro do meio cristão. Né? Sim. E aí, uma das coisas que eu fui pensando, que o pastor mencionou, o fato de que a educação
educação que o Estado oferece, ela serve aos propósitos do Estado, né? Sim. E a gente tem visto atualmente que os propósitos do Estado são mais de controlar as pessoas, né, para moldá-las conforme as suas ideologias, do que preparar pessoas para a vida. Tem visto isso aí. Aí, eu fiquei bastante interessado a respeito do tema do homeschooling, já tentei estudar algumas coisas. Eu vi que tinha até como se fossem institutos que cediam material e cediam como se fosse um currículo. Claro que a pessoa contratada pagava, né? Só que eles davam autonomia da pessoa, dos pais, né? Fazer extensão como nos Estados Unidos, né? Eu não sei se isso já começa a acontecer. Já começou a acontecer aqui. Mas a pergunta principal qual a opinião do pastor a respeito desse pensamento que tem, inclusive, no meio cristão, porque essa ideia de juntar todo mundo ali num canto só, e também a ideia de que a mulher não pode de forma alguma se dedicar integralmente à família, à educação dos filhos, é uma coisa muito da Revolução Industrial, né? Que as mulheres foram para fábrica, e se gerou essa ideia que ela tem que contribuir com metade do orçamento familiar, né? E também, hoje em dia se pensa, né? Se eu perder isso, eu não vou ter aquela viagem, não vou ter aquele carro lá de ano em ano e tudo mais, né? E aí fica aqueles medos, né? Eu gostaria de saber do pastor qual seria a opinião do pastor sobre esse pensamento e quais seriam as consequências disso para a vida espiritual e para a saúde da igreja, né? Bom, isso aconteceu conosco, né? Nós realmente perdemos as viagens, perdemos as trocas de carro, né? E tivemos que limitar o nosso patrimônio para poder adequar o nosso pensamento. Então, isso aí tem coisas boas e coisas ruins, né? Como muitas coisas na vida, né? De fato, quando a mulher decide isso, minha esposa até pode falar melhor, né, do impacto que ela teve, não foi fácil para ela compartilhou comigo muitas vezes sobre desconforto que sentia, né, nos meios onde a gente andava. É como se não tivesse mais assunto para conversar. Porque os assuntos que se conversam nas rodas, você não está mais acompanhando, não está mais trabalhando, não está mais frequentando aqueles lugares, não está mais comprando aquelas coisas. Então vai ficando meio sem assunto, né? Mas, de um outro lado, né, as nossas conversas sobre assuntos espirituais se intensificaram, né, porque a gente começa a ficar mais centrado. Né, e, embora haja esse desconforto, eu sempre tenho falado isso para ela, a gente continua falando sobre questões espirituais com as pessoas da própria igreja. É desconfortável, você fica sempre meio... Mas a gente prefere ficar com esse assunto. Eu vou falar só sobre questões espirituais. Eu vou parar de falar de restaurantes, de shoppings, de viagens, de negócios, de política. Não que a gente vai ficar ignorante, né? Mas o foco não é mais esse. A gente não está ocupando um grande espaço da nossa imaginação, né? Essas questões. E vamos ser testemunhas, né? E essa visão missionária passa por aí também. Não só de preparar nossos filhos, mas de estimular outras famílias, né? De apresentar para as famílias uma opção viável, né? De criação dos filhos e de vida. Né? A opção que a gente fez de ter uma vida mais simples, mais modesta, para caber essa realidade toda, porque não cabe se você for acrescentando essas coisas mais dispendiosas, trouxe para a gente uma alegria diferente. Né? Sim, perdão. Mas, assim, outra questão, né, porque a gente vê que existe muito uma certa, digamos que, não ligar muito, né, em respeito a essa questão dos jovens cristãos irem cada vez mais para essas escolas públicas e universidades e tudo mais, né? E a gente percebe, tem até estudos que falam que 70% dos cristãos, dos jovens cristãos que vão para essas escolas e universidades, eles apostaram, né? Aí eu gostaria de saber, pastor, qual a consequência que isso poderia trazer para as nossas igrejas, né?
as pessoas colocam muita culpa na faculdade, sabe? Na universidade. Eu acho que a universidade não tem essa culpa toda. A gente vê, desde criancinha, os pais terceirizando. A gente vê que os pais não levam a sério, muitos pais, né? A formação espiritual e a formação do caráter dos filhos. E eles vão crescendo dentro da igreja e você se acomoda com aquilo. Não, meu filho está na igreja. Só que às vezes ele tem uma vida absolutamente secular. Dentro da igreja. Chega nos 13, 14 anos, ele conhece a maioria dessas músicas que tocam por aí. Não conhece os hinos. Chega em determinada idade, já leu Harry Potter, já leu Eclipses, esses nomes desse livro aí, eu não sei muito bem os nomes, mas livro de terror, de vampiro, não sei o que, já leu. Mas não lê a palavra de Deus. Não brilha o olho com as histórias bíblicas. Ou se brilha o olho, aquilo não vira prática. E ele vai crescendo. Então, quando chega na universidade, aí pronto, já está com a consciência totalmente secularizada. E ele simplesmente toma coragem de decidir o que ele já tinha na cabeça. Então, quando a gente pensa numa reação dos pais hoje, para formarem o caráter dos filhos hoje, a gente está vendo algo no futuro, daqui a 20, 30 anos, uma consequência maravilhosa para as igrejas e para o reino de Deus. É isso que a gente acabou de falar, né? De ter uma geração piedosa, uma geração que sirva, né, no meio de uma geração perversa na nossa sociedade. E é o que a gente pode falar até no meio de uma geração de cristãos secularizados. A gente ser luz nesse meio. Mas isso demanda de nós um investimento hoje por vários anos. Uns 20 anos, pelo menos, a gente olhar para as nossas crianças com 5, 6 anos, hoje eu vou investir aqui por 15, 18 anos nessa criança, para daqui a 20 anos ele ser um crente fiel, piedoso, que tem a habilidade de servir e que tem a vontade de servir e que o olho dele não brilhe para as coisas desse mundo. Então, isso é possível, mas tem um custo. Tem um custo alto. Sim. Nossos filhos mesmo, eles fazem Supera, que é um concorrente do comum. E tem várias crianças, algumas crianças do grupo que fazem comum também. Isso não atrapalha em nada, né? Uma vez na semana, ali, 2 horinhas, isso acrescenta até. Né? Porque você não perde o controle, você não deixa de fazer esse trabalho de base, na formação do caráter, no acompanhamento, não atrapalha em nada. Em questão de formação para a vida profissional, a gente tem um foco, já desde pequeno, né, de ficar observando quais habilidades a criança tem. Então, a gente observa e vê, nossos filhos têm habilidade para música. Né? Minha filha mais velha está aqui. Né? Ontem ela estava tocando na orquestra, lá na Igreja Batista Manancial, ela era mais nova na orquestra. Então, ela tem essa habilidade, a gente vai e investe. A gente paga um professor de São Paulo, dá aula pelo Skype para ela, paga um professor aqui também. Aí estamos investindo dinheiro nessa formação dela. Sempre dizendo para ela que ela use essa habilidade, esse dom que Deus deu, para a glória de Deus e sirva na igreja também. Né? E se ela puder, né, assim, seguir vida profissional, que ela não perca esse foco
de serviço na igreja, de abençoar pessoas. Nosso filho do meio, ele gosta muito de ler, gosta muito de história. Então, ele já leu um livro de 200 páginas, tem 8 anos, né, de história. Ele gosta muito de ler, então a gente fica, né? Gosta muito de tocar também, mas ler a gente vê que assim, é o que ele gosta mais de fazer. A gente às vezes tem que disciplinar para ele parar de ler. A gente manda ele fazer alguma coisa quando ele está lendo. Você não vai ler agora, vai fazer o que a gente mandou. Então a gente percebe que ele gosta muito de história, ele gosta de Idade Média, de guerras e etc. Talvez ele seja um historiador daqui a alguns anos. Nosso filho menor, ele gosta muito de correr ainda, a gente está observando. Ele gosta muito de música também, mas ele é menorzinho, a gente vai descobrir daqui a pouco qual o foco dele. Então, pelo contrário, você percebe a habilidade do seu filho, você investe naquilo, né, para que ele, né, tenha uma vida profissional naquilo que realmente ele gosta de fazer. Né? Desde cedo a gente, percebendo isso, investe. Né? E você com certeza vai gerar profissionais realizados depois, porque eles já vão no dom que eles têm, eles já vão no dom que Deus deu para eles. Claro, mas aí onde está? Com certeza. Mas aí onde está? É isso que eu falei para o irmão aqui. Né? A gente coloca muita culpa na universidade. Porque se você cria uma base de caráter e ensina a criança a contra-argumentar contra esses argumentos evolucionistas, né? Contra esses argumentos mundanos, você cria um caráter forte no seu filho. Quando ele chegar lá, ele vai saber se defender, né? Ele vai saber se posicionar. A gente tem pessoas que já chegaram na universidade, né, nesse grupo nacional, crianças que já fizeram a educação domiciliar já estão lá. Então, eu acho que o foco tem que ser na criança pequena ainda, né? Porque você prepara o caráter e leva muitos anos para preparar o caráter, para depois você lançar a criança numa universidade, para lançar a criança para estudar fora do convívio familiar, fora não, longe do convívio familiar. Então, eu acho que o foco é esse, preparar o caráter cedo, né? Descobrir as habilidades das crianças e depois lançá-las. Alguém falou? Alguém mais? Então, pastor José Afonso? Pastor Zezinho? Muito bem, vamos ficar de pé para a gente orar. Estava lembrando do conselho ou instrução de Paulo a Timóteo em 2 Timóteo 3:14, tu porém permanece naquilo que aprendeste, e que fosse inteirado sabendo de que aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que pode tornar sábio para a salvação pela fé em Jesus. Acho que a gente se concentra muito em preparar os filhos para terem sucesso nesse mundo. Se concentramos nisso, o principal alvo é ter sucesso com o Senhor. Vamos orar. Querido Deus Pai, nós louvamos o Teu nome, porque somos, acima de tudo, Senhor Deus, povo, pecadores, povo, Senhor Deus, que anda contrário constantemente os Teus preceitos. Mas pela graça do Senhor, através de Cristo, o Senhor tem nos chamado a andar, Senhor Deus, no caminho que nos leva ao Teu altar. Enquanto, Senhor Deus, chegamos lá, posicionalmente, Senhor Deus, nos encontramos salvos, mas ainda nessa caminhada, nos dê sabedoria para saber nos comportar cada dia da maneira
Senhor é glorificado. Como pais, como filhos, nós pedimos sabedorias para sabermos agir no mundo perverso, onde constantemente investe, Senhor Deus, com todas as suas forças para levar o teu povo a falta de atenção a Ti. Nos dê sabedoria para sabermos caminhar sabiamente. Agradecemos pelo que ouvimos nesta manhã e continuamos, Senhor Deus, suplicando. Sejamos abençoados mais uma vez à noite e no próximo domingo. Em nome de Cristo oramos. Amém. Muito bem, irmãos. Bom dia.